Estamos começando mais um Dose Dupla. Depois da censura materializada em punição que nós recebemos por termos emitido a nossa opinião a respeito do passaporte sanitário, né? Nós ficamos 7 dias sem poder postar vídeos. Se você quiser assistir ao comentário do Marcelo Cardoso de que a turma não gostou, é só acessar o site do instantenews.1. Anota aí o endereço, instantenews1.com.br. instantenews1.com.br. No final da página inicial, você encontra o comentário. Hoje voltamos com Dose Dupla, com 2 assuntos, e os 2 Marcelos aqui. Nessa sexta, vamos tratar da desmoralização da CPI do Covidão e da queda das máscaras da esquerda. Bom dia, Marcelo Cardoso. Bom dia, Marcelo Campos. Fácil escolha dos assuntos dessa semana, porquanto difícil não prestar atenção no que vem acontecendo já há 2 semanas, pelo menos, nesses 2 cenários dantescos, né? Começa agora o Dose Dupla. Bom, o primeiro assunto do programa de hoje, que tem ganho destaque aí nos noticiários pelo inusitado, é a desmoralização da CPI da Covid, né? A cada novo depoimento que tem desconcertado a narrativa pré-montada dos senadores, nós temos visto 2 coisas que saltam aos olhos, né? Performances impecáveis de depoentes, ciosos das suas responsabilidades e dizendo de fato a que vieram, com fatos e argumentos irrefutáveis, e o despreparo daqueles que parecem já ter um relatório final estruturado, né? Estão aguardando somente aí os deslizes que permitam colocar na boca dos convocados o discurso encomendado contra o presidente Bolsonaro. Você concorda, Marcelo? Olha, eu vejo o seguinte, vejo como primeiro e fundamental descrédito o fato de a CPI ter sido aberta por imposição do STF, uma clara intromissão aí do Judiciário no Legislativo, né? Não foi uma coisa que partisse do próprio Poder Legislativo. Ou pode ser que tenha, na verdade, acontecido aí um conluio, né? Eles têm mancomunado essa coisa do vamos fingir que eu vou mandar vocês abrirem a CPI e, na verdade, enfim, vamos lá. E, na verdade, os 2 juntos, né, Judiciário e Legislativo, contra o governo federal. O objetivo é esse, contra o governo executivo federal. E a segunda, não menos fundamental, característica de descrédito tem a ver com a percepção de que nenhuma contribuição, Marcelo, está sendo dada à solução dos problemas causados pelo vírus, né? Nem para a saúde, nem para a economia. O objetivo, a gente já sabe, está vendo, é apontar culpados, é apontar o dedo mesmo, apontar culpados. Tudo por nada, né? Desde que, claro, esses culpados se consolidem numa única figura. Quem seria? O presidente Jair Bolsonaro. Você vê que as perguntas sem nexo, né, feitas para forçar as respostas que se quer, é uma constante nessa CPI, né? E essa coisa de pretender que se responda objetivamente sim ou não é coisa de maluco, né? Pois é a questão de você proibir a contextualização, essa exigência descabida de você só poder ter um sim ou não. Na faculdade de jornalismo, a gente aprende que é uma coisa que você não deve fazer. Você faz uma pergunta longuíssima, o senhor é a favor disso, ou então o senhor é contra isso. Na verdade, tem coisas que estão misturadas. Se o cara disser que sim, ele está concordando com aquilo tudo. Se o cara disser que não, ele está discordando daquilo tudo. Então, isso é uma forma errada de se fazer as coisas, isso é uma forma desonesta, né? Então, você, com a contextualização, que não estão deixando que os depoentes façam, você quebra narrativas, e é exatamente esse o perigo. Claro, né? Contextualizado tem esse problema. Dá vontade até de fazer uma pergunta para o Renan Calheiros, que ele só pode responder sim ou não. O senador, o senhor parou de roubar? Sim ou não? Se ele disser sim, é que ele roubava. Se ele disser não, é que ele continua roubando. Não é assim?
Essa é a Pois nossa é. CPI, né? Mas você Uhum. veja só, Marcelo, essa preocupação aí de apontar os culpados, eu estou achando que o feitiço pode virar contra o feiticeiro, né? Sim. Você vê que o presidente da ABIC, a Associação Brasileira das Indústrias Químicas, o nome dele é Ciro Mariano, ele acusa a responsabilidade do STF pela intromissão indevida na logística ligada ao oxigênio, só para você ter uma ideia. A Sim, faz autonomia sentido. para a atuação de governadores e prefeitos na gestão estratégica causou um colapso num cenário que já era deficiente. E esse desalinho das ações, ele acabou provocando a necessidade da intervenção do governo federal, né? Que, na verdade, e vamos colocar aqui uma verdade que precisa ser dita, foi o que estancou a crise. Sim. E mais, né? A AGU, Controladoria Geral da União, verificou 164 milhões de prejuízos em 53 operações de governadores e prefeitos desde março de 2020, que foi no iniciozinho da pandemia, até abril, ou seja, mês passado. O que torna aí indispensável a convocação dos governadores e prefeitos. Aí você vê que na quarta-feira retrasada, no dia 26, após uma reunião secreta, né, que eles gostam de fazer, a portas fechadas, que durou aí 1 hora e meia, saiu uma convocação que não inclui o filho do Renan Calheiros, que é governador de Alagoas, né? E o Eduardo Leite, do Rio Grande do Sul, e também do João Dória, de São Paulo. Por que estão preterindo esses caras, né? Se recai justamente sobre eles algumas das denúncias mais graves de desvio de dinheiro público. Dá para entender? Não dá. Ou dá, né? Já se desconfiava que essa blindagem fosse acontecer, né? Na verdade, esperava-se com o Renan Filho e com o Helder Barbalho, com os dois, Verdade. isso acontecer com eles. Aí, na verdade, acabaram não livrando a cara do Helder Barbalho, sabe-se lá por quê, ele foi convocado para depor. E, de resto, pegaram-se figuras menos expressivas de fraude com dinheiro público, o Wilson Lima, atual governador do Amazonas, mas que parece ter lá aquelas relações incestuosas, politicamente falando, com o próprio Osmar Aziz, né? Omar Aziz, e, enfim, pegaram pessoas inexpressivas, algumas delas, mas que podem criar um problema. De repente, o tiro sai pela culatra. Né? Eles pegaram essa turminha para fazer de conta que está havendo uma investigação, que a coisa está acontecendo, mas essas convocações pretensamente irrelevantes podem render boas surpresas. Vamos ver. É. Agora, veja bem uma coisa, eu achei estranho ontem, né? Você viu que a ministra Rosa Weber perguntou ao presidente da CPI, queria esclarecimento sobre a convocação dos governadores. E o Omar Aziz disse que eles deveriam ser convocados, sim. Isso me pareceu estranho. Por quê? Porque o tempo todo a gente sabe que o objetivo da CPI e tem o objetivo de alguns ministros, ou da grande maioria do STF, que convergem também nessa linha de criminalizar o presidente da República, e absolver os governadores corruptos. Então, de repente, quando a gente ouve aí o Omar Aziz falando que os governadores devem ser convocados, isso está me cheirando a combinação. Está muito esquisita essa Precisa colocação. explicar, gente, mas é claro que eles têm que ser convocados. Eles não Pois são fáceis é, para dizer que o Ministério Público está investigando, nada disso. Eles têm que ser convocados. É uma investigação complementar, como o próprio Aziz faz muita questão de dizer aquilo que não ficou devidamente investigado ou não ficou devidamente esclarecido, tem que ser objeto de uma investigação política. Ele ainda usa o termo. Uma investigação menos policial e mais política. Na hora de fazer isso com os governadores, sim. claro, mas eu concordo plenamente. Só que é esquisito que esse tipo de iniciativa parta do Omar Aziz, que é um dos que não querem que os governadores compareçam, né? Então tem alguma coisa esquisita aí. Mas no rol, que poderia ser aí uma versão moderna de um quadro lembra daquela revista americana Mad, que Oh, se chamava Respostas Cretinas para Perguntas Imbecis, a muito bom, gente muito teve bom. aí a invertida do general Eduardo Pazuello, né? Vamos lembrar aí dos melhores momentos da CPI, onde o Vale a pena general ver. deu aquela invertida no Renan Calheiros, né? Quando ele perguntou
ao ex-ministro a razão da saída dele do Ministério da Saúde. Curto e nada grosso, diga-se de passagem, polido, Pazuello respondeu: missão cumprida. Aliás, foi aprovada a reconvocação dele, né, junto com a do Marcelo Queiroga, que é o atual ministro da Saúde. E também agora incluíram o Arthur Weintraub, o ex-assessor da Presidência da República. Eles são acusados pelos senadores esquerdoides aí de mentirem na comissão. Esse é um pressuposto perigoso, né? Quer dizer, e no mínimo indecoroso, que os senadores estão manifestando em relação aí aos depoentes. Certamente eles querem tirar do Pazuello alguma declaração com relação à manifestação em que ele esteve presente no Rio de Janeiro, que, aliás, não foi punido pelo Exército, e isso já gerou um bafafá danado. Foi um tiro aí que está saindo pela culatra 2 vezes. Né? Eu acho que o ex-ministro não vai deixar barato ao consolidar a verdade daquilo que ele já declarou. E por que tanta inquisição aí está alçando aos píncaros a popularidade do próprio Pazuello, né, de quem já se especula até voos mais altos aí na política? Vamos ver. Pois é, particularmente quando suscitaram o nome dele aí como provável candidato, falou-se em vice do Bolsonaro, eleito de presidente da República em 2022, mas falou-se também candidato a governo do Estado do Rio. Precisamos tanto aqui, porque a nossa safra está digna de dar um tiro na cabeça deles. Mas vamos lá. Não só o Pazuello, você citou essa questão de que ficou tudo bem resolvido, quer dizer, não se caracterizou campanha política, o Bolsonaro não é candidato, ele estava sem partido, quer dizer, não tinha como caracterizar isso, como que querendo dizer que houvesse uma intromissão política de um general da ativa, o que seria contra o regulamento das Forças Armadas. Na verdade, isso caiu por terra. Né? Essa coisa de se falar também da presunção de que eles estão mentindo, isso é realmente indecoroso, como você falou. E no caso do Weintraub, como ele mora nos Estados Unidos, estão querendo armar de fazerem uma viagem aos Estados Unidos, querem fazer uma coleta de depoimento dele no exterior. Quer dizer, o são crioulo doido, em bom português. Né? É um negócio que não faz o menor sentido. Mas vamos lá. Mas não foi só o Pazuello que deu show. Né? A doutora Maíra Pinheiro também foi outra figura cujas competência e lisura foram colocadas sob os holofotes da CPI. Ela chegou a ser ameaçada, ela deu queixa de crime na delegacia eu acho, vi qualquer coisa também na internet, ameaças que ela tem recebido por e-mail ou por redes sociais, exatamente por conta do bom desempenho que ela teve. O bom desempenho dela significa não dizer aquilo que gostariam, queriam que ela dissesse na CPI. Né? Aliás, CPI, diz a Bárbara do fica circo para iniciantes. Né? CPI. Agora, esse efeito não era esperado pelos senadores, quer dizer, que houvesse um bom desempenho desses depoentes e isso depusesse contra o verdadeiro caráter da CPI, que é realmente tentar criar algum desconforto, algum tipo de problema para o Bolsonaro. Né? Agora, no caso, por exemplo, da Maíra, como aconteceu também com a doutora Nise Yamaguchi, questão do man interrupting, né? Aquela coisa, mal começa a falar, alguém interrompe, isso é deseducado, não deveria partir exatamente daqueles que estão promovendo a CPI. As duas foram convidadas, elas não são testemunhas, não estão arroladas em um tipo de processo, elas foram dar esclarecimentos, foram prestar informações dentro do âmbito de conhecimento que elas possuem, pela formação profissional que detêm. Então, é absurdo que elas tenham sido tratadas desse modo, interrupção permanente, não se deixar terminar um raciocínio, a ponto de Omar Aziz chegar e dizer para ela, Maíra, dizer o seguinte: não me interessa, quando ela estava tentando explicar o que era o Tratkov, que é o aplicativo criado pelo governo para diagnóstico e tratamento. Depois ele acabou admitindo, né, um minuto depois, não mais do que isso, ele teve a pachorra de dizer que não sabia do que se tratava. Mas, naquele momento, para interromper a fala dela, interessou dizer: não me interessa. Né? Para você ter uma ideia, no caso da Maíra, o jornal Estado de Minas, que eu estive lendo um pouco antes da gente começar a discutir a pauta do programa, ele preferiu dizer que ela era a capitã, chamar ela de capitã, em relação ao Bolsonaro. Verdade. Né? Alusão a capitão, né?
E quando ela foi questionada pelo senador sobre essa alcunha, capitão alguma coisa, ela devolveu em grande estilo, dizendo que não tem nenhum cargo nem patente militar. E como médico, prefere ser chamada de Maíra Pinheiro mesmo. Quer dizer, uma rasteira dos caras, né? A título de currículo resumido, o jornal chega a dizer que ela está lá desde o primeiro-ministro, né? Dos 4, né, de que houve já de ministro da Saúde, ela está desde o primeiro, o Mandetta, o Tais pegou o Pazuello e agora está com o Queiroga, né? E que ela não, enfim, ela é favorável a coisas que a gente não deve ou não pode dizer aqui, na verdade, que também não querem ser ouvidas pelos mandantes, vamos chamar dessa forma, não acho que não há outro termo, da CPI. Quer dizer, é tudo feito de maneira pejorativa. Houve o depoimento daquela outra cientista, médica, não sei, Luana, que foi agora, que foi muito bem tratada, porque ela disse exatamente o que eles queriam. Né? Claro. E ela, com 10 dias no governo, saiu porque provavelmente foi descoberta como alguém que não inspirava confiança na estrutura do governo. Pois é. Mas eu gostei foi de uma das respostas da doutora Mayra, em que ela foi taxativa, né, em relação à prerrogativa exclusiva do médico quanto à prescrição dos tratamentos e dos medicamentos. Ela disse, né, não é o legislativo, nem o judiciário, nem a imprensa que deve dizer como é que o médico deve tratar seu paciente. Isso tem que ficar bem claro aqui. Foi perfeita. Quem faz a prescrição é o médico, inclusive é a responsabilidade dele acertar ou errar. Mas ele detém o conhecimento, é dele a prerrogativa, não é do jornalista. Ela não vai ligar para a redação da TV Globo, Bonner, o que eu tomo para tomar? Não é ele que vai dizer, é a médica que vai dizer, é quem atende ele. Então, vamos lá, ela precisou dar um chega para lá, até num senador que é médico, o Otto Alencar, que foi envolvido, ele assumiu o governo da Bahia durante a incompatibilização de um governador agora, não sei se foi o Rui Costa, que foi esse candidato antes dele, e a gestão que ele teve, eu estava lendo sobre isso, ele foi acusado de desvios a partir de uma clínica da qual ele era sócio, e isso pega muito mal para ele lá. Então, ele insiste em falar de aberração, usando argumentos sempre tentando refutar o que se diga, e, enfim, mas chegou um momento que ele acabou não resistindo e a Mara inverteu o jogo, fez com que ele ficasse acuado e, de repente, como diz um amigo meu, saiu correndo, porque ele viu que não estava agradando e a coisa ia ficar mais feia ainda para ele. Ele sumiu de cena, saiu a francesa e depois ele veio fazer aquele espetáculo do qual a gente ainda, de repente, vai falar aí. Pois é. Bom, o senador Randolph Depevati Rodrigues, né, ele quis saber por que ela havia solicitado um habeas corpus ao STF. Essa foi uma outra cena bem marcante. E ele não se conformava dela ter solicitado esse habeas corpus para ficar em silêncio. Ela explicou que tinha assistido outros depoimentos da CPI e achado que as testemunhas haviam sido destratadas, o que é verdade, né? Daí o habeas corpus como proteção. Só que ela acabou indo muito bem no depoimento e respondeu a todas as perguntas e deu banho, né, nesses caras, nesses incompetentes todos aí. Pois é, em momento nenhum ela teve medo. Realmente a precaução dela é contra ela ser. Então, mas o fato de ser mulher fica muito mais fácil você atacar. Né? São 2 episódios que vão ficar para a história, 2 páginas negras da história do parlamento brasileiro. Vamos lá. Essa coisa da agressão acabou se revelando na postura grosseira do próprio senador sergipano, Rogério Carvalho, logo de ontem, do PT, né? Que chegou a dizer que todos os depoentes haviam sido treinados para mentir na CPI. Ele foi capaz de dizer uma coisa dessa lá. A ponto da resposta dela ter sido dada na lata. Senador, eu peço respeito, eu vim aqui na qualidade de técnica, o senhor está me acusando de mentirosa. Me respeite, senador, me respeite. O animal podia ter ficado sem essa, né? Com certeza. Agora, a gente também não pode deixar de mencionar, Marcelo, a intervenção deselegante e até porque não dizer calhorda, né, do senador Renan Calheiros, quando ele tentou uma comparação totalmente descabida da postura dos inquiridos com a de Hermann, como ele diz, Goering, ex-número 2 do regime nazista, lá no Tribunal de Nuremberg, após a Segunda Guerra Mundial. Houve, inclusive, uma nota de repúdio da Embaixada de Israel sobre a banalização do uso da palavra holocausto, como também esse pessoal gosta de banalizar a palavra genocida, né? Exato. O senador citou o cidadão aí, lembrando que, ao ser julgado
continuou negando tudo, enaltecendo Hitler, apresentando seus comandados como salvadores da pátria, enquanto a história provou que faziam parte de uma máquina de morte. Né? Isso pouco antes de começarem os questionamentos da doutora Mayra. Eu nunca sei se é Mayra ou Maíra, mas vamos lá. O Renan ainda prosseguiu nessa completamente falta de decoro, eu diria, né? Deixo registrado nos anais desta comissão, inclusive como alerta para futuros depoentes, não importa o quanto possam tergiversar aqui, o julgamento da história é implacável. Quer dizer, ele faz isso num tom de ameaça, como se dissesse: eu tenho certeza de que vocês vieram aqui para mentir e eu estarei pronto a imputar-lhes a punição que for necessária, que for cabível, ou até que não for, mas que eu acho que seja e tal. É deplorável. Eu acho que é mais fácil ele guardar uma lógica, ou ter uma lógica, se o Calheiros, na verdade, houvesse uma comparação com tribunais de exceção de países democráticos, né, como Cuba, Venezuela, China, Coreia do Norte, né, em que os senadores fossem os inquisidores. Acho que está muito mais próximo disso, tentando arrancar das pessoas respostas a seu gosto e, enfim, de alguma forma, compusessem um roteiro pré-estabelecido, como a gente já mencionou aqui, que é o que eles querem fazer, e tentar adaptar as narrativas àquilo que eles pretendem colocar como relatório final. Realmente é deplorável como está sendo, de um modo geral, o tratamento de todos os trabalhos que estão acontecendo na CPI, que, aliás, parece ser a única coisa que está acontecendo no Congresso. Você não vê mais nada no Senado, nem a Câmara é muito notícia agora. Né? A notícia todos os dias agora é CPI. Pois é. Agora você vê, se a história for bem contada, quem vai fazer parte dessa história que ninguém vai perdoar vai ser o trio Ternura, né? Renan Calheiros, Omar Aziz e o nosso Randolfo Palafina Rodrigues. Né? Mas eu vou te dizer uma coisa. E, diante do que você falou aí, a comprovação de que é deplorável mesmo foi o que fizeram, né, com a doutora Nise Yamaguchi essa semana. Né? Como isso repercutiu bastante, a gente vai pontuar aqui uma das aberrações, né, ditas pelo presidente da CPI, Omar Aziz, a estupidez e a falta de decoro do senador, quando ele disse que não gostava da voz mansa da médica, né? Olha o absurdo. E depois dizer que ninguém acreditasse no que ela dizia. Né? Onde é que você já se viu? Onde já se viu, aliás, tamanha disfarçatez, né? É um negócio absurdo. Isso mostra que alguém precisa colocar limite nesse circo. Para mim, o presidente do Senado é um omisso. Quer dizer, ele não abre a boca depois de tudo que a gente viu. O Aziz, o Renan, em especial, o Otto Alencar fazerem com essa médica. E eu digo uma coisa para você, ela é respeitada internacionalmente. Isso mostra que todos eles formam uma mesma corja, né? Falam tanto em prender depoentes, mas são esses três patetas, né, que deveriam sair dali algemados. E a gente ainda está sendo muito benevolente com o caráter desses caras. Né? Vamos lá. Então, houve os omissos, né, como o Rodrigo Pacheco, que a gente até ignora que existe no momento desse, presidente do Senado, do Congresso, né? Afinal de contas, como presidente do Senado, ele é presidente também do Congresso. E também estão aí ausentes e sumidas as feministas de sovaco peludo, a OAB, né? Esse pessoal não tem aberto a boca. Houve um segundo grupo, aqueles que distorceram o discurso. O Globo faz uma chamada, se não me engano, para um colunista qualquer do jornal, questionando se no depoimento da Nise Yamaguchi o que tinha acontecido foi machismo ou combate à desinformação. Eu quero saber também se hostilizar os repórteres da Globo na rua também se isso não poderia ser classificado como combate à desinformação. Né? Já teve o deputado fluminense Marcelo Freixo, né, que declarou que currículo não dá salvo-conduto para defender medicamento que não funciona. Ele foi capaz de dizer uma coisa desse tipo. Tem o terceiro grupo, que também faz parte, houve os omissos, como eu falei, esse grupo que resolveu também falar bobagem, mas teve o pessoal que reagiu. Né? Teve, por exemplo, o Mauro Ribeiro, presidente do Conselho Federal de Medicina, que se solidarizou com a médica, repudiou o tratamento dado a ela, fez um vídeo de, acho que uns 6 ou 7 minutos, falando disso e cobrando responsabilidade, inclusive, do Senado em relação a isso, que ele vai oficiar os órgãos competentes em relação ao que aconteceu.
ele falou em nome de 530 mil profissionais de medicina, e houve também o Grupo Médicos pela Vida, que emitiu uma nota sobre o episódio, e é o episódio que vai ficar realmente no Parlamento Brasileiro. Que pena que seja nesses termos, né? Mas, enfim. Rapaz. Então vamos partir para o nosso segundo assunto, né? Nosso segundo assunto de hoje é a esquerda sem máscara, né? Elas, as máscaras dos esquerdistas aí de carteirinha, elas estão caindo com uma rapidez surpreendente, né? A gente tem visto o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso manifestar o seu repúdio a determinadas atitudes do presidente Bolsonaro, né? Ele, que é todo sofisticado nos seus hábitos, vou te dizer uma coisa, Marcelo, ele deve ficar de cabelo em pé quando vê um presidente da República que já tirou foto até de chinelo Raider, comendo pão com leite condensado e tomando café em copo dentro de um botequim. Ele deve se arrepiar, né? Como a maioria do pessoal dessa esquerda caviar, e fica um bom... Eu sou um que dizia... Eu sou um que brincava muito com isso, era o José Simão, não me emocionou. Mas eles ficam, né, também horrorizados com algumas declarações feitas pelo nosso atual presidente. Mas é chilique de esquerdista, né? A gente pode imaginar o que o ex-presidente, por exemplo, Fernando Henrique Cardoso, pensou quando aquela reunião ministerial, lembra, foi divulgada, né? Porque ele e seus companheiros... Foi mandado divulgar pelo... É verdade. Quem mandou divulgar deu um tiro no próprio pé, né? É verdade. E, graças a Deus, já está longe do STF, né? Mas o que eles e os seus companheiros não imaginavam é que aquele fato mostrou um presidente, Jair Bolsonaro, aí, realmente alinhado com os interesses do cidadão, né? O cidadão comum, que diz... Ele acaba dizendo que o povo quer ouvir, né? Ele mostrou também um presidente coerente com tudo que prometeu fazer quando se candidatou ao cargo. Agora, pode ter certeza que Romanée Conti, Chateau Lafite Rothschild e outros símbolos aí idolatrados pelos novos ricos e por aqueles que se embriagam aí com o poder não fazem parte da República do Capitão, né? Agora é pé no chão e mãos à obra para desfazer aí as barbaridades que o PT, Dilma e Lula e companhia aí nos deixaram como herança. Isso aí a imprensa não mostra, né? A roubalheira, as falcatruas, o enriquecimento impressionante do filho do Lula, nada disso. Uma herança maldita, né, que eles deixaram. Mas a coerência que a gente vê no presidente Bolsonaro passa longe da coerência do ex-presidente Fernando Henrique. O ódio, Marcelo, ao Bolsonaro é tão grande que o Fernando Henrique é capaz de jogar a credibilidade que ele conquistou no seu primeiro mandato literalmente no lixo. Eu estou te dizendo isso porque ele agora, na tentativa de não deixar esse governo conquistar um segundo mandato, ele se aliou a um bandido, a um ladrão que quebrou o Brasil. E quebrou o Brasil junto com o partido dele, que é o PT, né? E quem disse isso não foi a gente, não, rapaz. Foi o próprio Fernando Henrique, que, na época, falou também de credibilidade. Eu acho que essa aí ele perdeu de vez. Dá uma olhada. Coisa para reerguer o Brasil é passar a limpo os erros que nos trouxeram até aqui. A raiz da crise atual foi plantada bem antes da eleição do atual presidente. Os enganos e desvios começaram já no governo Lula. O que a realidade está mostrando é que nunca antes nesse país se errou tanto, nem se roubou tanto em nome de uma causa. Não só a Petrobras foi roubada, o país foi iludido com sonhos de grandeza, enquanto a roubalheira corria solta. O que já se sabe sobre o Petrolão é grave o suficiente para que a sociedade condene todos aqueles que promoveram tamanho escândalo, tamanha vergonha. É verdade, nunca como antes se roubou tanto nesse país. É verdade, o país quebrou. O Brasil foi quebrado pelo PT, foi quebrado pelo lulopetismo. E essa crise que aí está, que como disse o governador Alckmin, vai custar caro ao povo brasileiro, é deles ou é nossa. Coisa para reerguer o Brasil é passar a limpo os erros que nos trouxeram até aqui. Agora, recentemente, eu disse nos Estados Unidos, numa homenagem que me fizeram, que em vários momentos eu perdi a popularidade.
popularidade se perde e se ganha outra vez. O que eu nunca perdi foi a credibilidade. Isso não se... E quando se perde a credibilidade, não há mais como recompor-la. E agora, Marcelo? Você falou, eu lembrei do Rockefeller, Rothschild e Rockefeller, né? Temos aí também. Mas vamos lá. Tem algum tempo, né, que a gente já viu ruir essa falsa polarização PT-PSDB, né? Aquela história. Os tucanos são apenas petistas de banho tomado e discurso refinado. E, de repente, algum dinheiro no bolso. Apesar do que, parece que os petistas acabaram ficando com mais dinheiro até do que os próprios. Tem axilas raspadas também, né? Também. Tem uns aspectos ali, mas é mais fachada. É mais fachada. Então, poxa, os mais antigos, os mais experientes, a gente se lembra de Lula e FHC nos pós-governo militar, aquela coisa, alguns vindo do exílio, do Brasil, aquele negócio todo, né? Então, que seria os amiguinhos da época de pós-redemocratização dos anos 80. Aliás, eu acho redemocratização um termo pomposo, mas é uma forçação de barra enorme, né? Porque eu não sei se foi realmente isso que aconteceu no Brasil depois que os militares saíram do poder e devolveram para os civis. Eu não sei se foi propriamente uma redemocratização. Acho um termo bastante inadequado, principalmente quando a gente considera alguns aspectos da Constituição de 88, que foi escrita por eles 8 anos depois do retorno à normalidade democrática. Vamos lá. Mas outro que coleciona aí incoerências é o nosso senador Randolph Depevate Rodrigues Falafino, né? Como nós vimos na CPI, ele tentou massacrar a médica e secretária do Ministério da Saúde, a Mayra Pinheiro, ele se mostrando, né, claramente contrário ao tratamento proibido contra a doença, que é bom a gente não nominar. Acho que todo mundo já sabe qual é, né? Só que, antes dessa comissão circense, o senador chegou a propor condecoração a médicos que desenvolveram esse mesmo tratamento e a base dos remédios, cujos nomes a gente aqui não pode dizer mais. Ou seja, o mesmo Randolph que ataca o presidente Bolsonaro por defender medicamentos sem eficácia comprovada contra a doença, já derramou elogios e homenagens a uma equipe médica do seu estado, o Amapá, que sempre defendeu o uso deles no combate à doença. E isso aconteceu, rapaz, no dia 9 de julho de 2020, em uma live. Eu até gostaria de colocar aqui o vídeo, mas depois do que a gente passou aqui no canal, eu fico preocupado com o sensor de plantão achar que a gente infringiu as regras, aí pode suspender até as nossas postagens por mais tempo. Esse risco aí é bom a gente não correr. Mas parece, na realidade, é que a coerência passa longe de muitos políticos aí que a gente conhece, né? Pelo menos fazer jus aos nomes desses médicos a gente pode, né? Claro. Os 3 médicos elogiados são a cardiologista Ana Chucre, o médico da Defesa Civil especialista em endoscopia digestiva Pedro Omar Valadares e o epidemiologista Patrício Almeida. Os 3 integram o Comitê Médico de Enfrentamento a essa doença e são responsáveis pelo protocolo médico usado no Amapá. Prevê o uso dos medicamentos agora condenados por Randolph Depevate Falafino. E a reação por parte dos médicos não é nova. Em entrevista no local lá do Amapá, de Macapá especificamente, em maio do ano passado, ainda no início do problema, a doutora Ana Chucre defendeu o uso. Ela disse que toda medicação pode provocar efeitos colaterais, até a aspirina faz isso, né? Alguns mais relevantes, outros menos. Até da compreensão física, da suscetibilidade da pessoa, é muito do seu estado de saúde e do seu jeito de ser, né? Da pessoa em si. Pede-se, inclusive, fazer a administração desse medicamento depois você fez, interfere com o sistema digestivo e tal, né? E antes da entrevista, o Centro Médico de Macapá, de enfrentamento ao problema, publicou um documento que estipulava diretrizes para o tratamento, do qual a gente não pode falar, né? Detalhando a prescrição dos medicamentos. Em janeiro desse ano, 2021, a Prefeitura da capital amapaense anunciou a adoção do protocolo preventivo, citando, inclusive, os felizes em São Paulo. Essa cidade é muito lembrada, o prefeito foi reeleito agora em novembro, com 90% dos votos da cidade, né? Existem outras, mas, de qualquer maneira, feliz como meio emblemático. E o que foi feito lá em Macapá foi um esquema de bloqueio por regiões, exatamente para você fazer barreiras de contenção, difusão da doença. Quer dizer, foi uma coisa que funcionou, deu certo. Até por isso foi elogiado.
E aí, agora, a pessoa lá tem que desfazer o elogio, fazer de conta que não fez, né? Dar uma demente. Não me lembro de ter feito isso, não. Brabo, né? Agora, você vê só a contradição. Perdão. No último dia 26 de abril, o Randolfo Rodrigues publicou no seu Twitter as supostas práticas criminosas cometidas pelo governo federal, né? Dentre elas, o incentivo ao tratamento proibido. Eu nem vou ler aqui o post que ele publicou, para a gente não ter problema. Mas o que ele postou não se sustenta. Os argumentos dele caem por terra. Eu vou, depois que a gente acabar aqui o programa, eu vou colocar no meu blog, no site do instantenews.1, para quem tiver a curiosidade de ver. O endereço do site é instantenews1.com.br, instantenews1.com.br. Entrando no site, você vai clicar na guia superior em mais, e em seguida no blog do Marcelo. E o mesmo Randolph, que ataca aí o presidente quando ele está sem máscara, foi flagrado sem máscara no terminal de aeroporto. Isso é hipocrisia, mau caratismo, oportunismo ou doença mental? Olha, eu diria que é um combo muito bem equilibrado disso tudo, Marcelo. Aliás, o próprio Randolph, quando saltitava no Eixão, não sei se era no Eixão, no Eixo Monumental lá em Brasília, ele também estava sem máscara. Né? É verdade. Tava lá, tava aquela alegria, coisa Pulava, lépido e fagueiro. Mas a cereja do bolo para mim, rapaz, foi a pretensão dele, Randolph, convocar o presidente Jair Bolsonaro. Eu acho que a vaidade megalômana dessa gente não tem precedentes, cara. Só está faltando agora o Renan da voz de prisão ao general Pazuello. E essa eu vou querer ver, porque ele, de certa maneira, suscitou essa ameaça. Vamos lá. Eu acho que a CPI, mais um agente que está esticando a corda. Né? Você tem vários setores, você tem os políticos, né? O parlamento, você tem a instância máxima do judiciário, o Supremo também, a imprensa, e a CPI como figura agora mais assim digna de holofotes do noticiário hoje em dia, está ajudando a esticar a corda à beira do rompimento. É preciso lembrar que nós temos que prezar a garantia dos poderes constitucionais. Isso está escrito lá nos primeiros artigos da Constituição, a independência e a harmonia dos poderes, mas a manutenção da lei e da ordem também são parte desse texto e dessas prerrogativas e dessas premissas para que o país possa andar dentro de uma normalidade mínima. Né? Recados dados nessa linha, manutenção da harmonia dos poderes, independência entre os poderes, da manutenção da lei e da ordem, recados nesse sentido já foram dados pelo presidente Jair Bolsonaro e eles não têm faltado de depoimentos dele ultimamente, com cada vez mais frequência e mais firmeza. Vamos lá, eu penso que nós temos um país a reconstruir, a tomar de volta das mãos daqueles que o detrataram e o dilapidaram. Né? Eu lamento profundamente, Marcelo, que haja pessoas inteligentes até, que se mostram incapazes de perceber todo esse jogo de cena de esquerda, é como se houvesse essa diferença. Você tem uma cúpula na esquerda e um bando de seguidores de Antólios, né? Aí tem os disfarçados. Tem o pessoal que se disfarça muito bem, né? Tem um balaio de gatos, na verdade. Você tem os mais à esquerda, os menos à esquerda, mas todos são à esquerda. Verdade. E o pior é que tem gente que não quer ver isso, não enxerga o fascismo, não enxergar que ali são todos frutos do mesmo galho podre e farinha do mesmo saco. Isso é uma... Eu também não vejo nada que distinga aí a essência desses dois grupos, né? Com certeza. Mas o tempo passou e nós chegamos ao final de mais um Dose Dupla, Marcelo. Obrigado a você que esteve conosco e que nos acompanha aqui nessa volta. Já há alguns programas, ou que está chegando agora, assistindo pela primeira vez. Nesse caso, seja muito bem-vindo, né? Na próxima semana, nós vamos ter mais 2 temas que vão estar em evidência, com certeza. Mais 2 assuntos que estarão dando aí o que falar. Esses nós vamos comentar, com certeza. Um abraço, Marcelo Cardoso.
Abração, Marcelo Campos. A gente se vê na semana que vem de novo. Um ótimo fim de semana para você. Até a próxima.